Fala galera, tranquilo? Eu sou o Arthur e você está em mais um Mano a Mano aqui do podcast do canal Na Arquibancada. A gente dessa vez vai comparar os elencos de Chelsea e Manchester City que vão se enfrentar hoje na final da Champions League. E aí, você tem algum favorito? E para mim, quem vai discutir comigo vai ser o Pedro. Fala Pedro, como você tá, cara? Fala, querido amigo e amiga ouvinte do podcast Na Arquibancada. Bom, muito bem. A gente quebrou pra caramba a cabeça pra montar essas escalações, porque cada time joga de um jeito, mas tô bem. É, mano, foi difícil, foi difícil. São times que jogam completamente diferentes, posicionam seus caras completamente diferentes. E logo de cara aí, olhando os times e tal, você acha que vai influenciar no resultado final? Você acha que tem um grande favorito ou não? Cara, é difícil a gente falar de favoritismo numa final, né? Apesar do City ter. Cara, o City foi absoluto, né, no campeonato inglês. Chegou. Tudo bem que nesse finalzinho ali perdeu 2 jogos, diminuiu ali para 12 pontos, né, a vantagem para o United, chegou a ser de quase 20, né? Não sei se passou. O Chelsea já foi um pouco mais discreto, né? O Chelsea ficou quase 20 pontos atrás do City, acabou na quarta colocação, mas meio esquisito, né? Com o Lampard, e foi se ajeitar aí com a chegada do... Como é o nome dele mesmo? Do Tuchel. Então, eu Isso. acho que, assim, o Tuchel conseguiu dar um... Mas o City é o City, né? O Guardiola, grande elenco. Eu acho que vai ser bem difícil. Eu, particularmente, eu vou torcer pro Chelsea, cara. Mas eu acho que vai ser difícil. É, sei lá, desde que o Tuchel chegou aí no Chelsea, o Chelsea não perdeu mais pro Manchester City, né? Foi um jogo pela Copa lá da Inglaterra e o outro foi pelo Campeonato Inglês. O Chelsea venceu as duas. Mas mesmo assim, eu tô achando que vai dar City. Eu acho que o Guardiola tá na gana aí para ganhar essa Champions League. Não que o Chelsea não esteja, nem o Tuchel, mas faz muito tempo que ele não conquista. Então, até falando dele sair aí do City, voltar para Barcelona. Então, acho que seria um belo final para esse ciclo. E mesmo eu gostando do Manchester United, que decepcionou aí essa semana, eu vou torcer pro Manchester City. Eu acho que o time merece mais, cara. Sim. Que agora fica meio complicado, né, pro Barcelona, porque o Santos já contratou, né, o Fernando Diniz, e aí azedou, né? Mas só o Tuchel, né, como técnico do Chelsea, desde que ele chegou em janeiro desse ano, né, 2021. Cara, ele fez 29 jogos, 18 vitórias, 6 empates e apenas 5 derrotas, cara. Nessas derrotas a gente pode ver algumas coisas como aquela goleada, né, de 5-2 que o Chelsea tomou do West Bromwich, se eu não me engano. Tudo bem que era um jogo que o Chelsea estava jogando com a menos, né? Mas mesmo assim foi uma derrota. Teve também recentemente uma derrota pro Arsenal, que é meio vergonhoso, e perdeu aquela final da FA Cup pro Leicester, né? Mas assim, cara, de modo geral, 5 derrotas em 29 jogos é excelente, eu acho. Sim, sim, é muito bom, é muito bom aí o aproveitamento do Tuchel. E o time ganhou uma cara, né? Sim. E tem outra, né, cara? Só ressaltar, acho que vale ressaltar aqui antes da gente iniciar, é que o Chelsea tem um elenco, assim, um pouco mais jovem também, né? Assim, você vê que os principais jogadores ainda são jogadores que estão em evolução. Isso é diferente do City, que você já tem jogadores mais consolidados, né? Apesar Sim, de no banco você tem, por exemplo, Agüero, o próprio Gabriel Jesus, né, que já está há bastante tempo lá na Europa, entre outros, né? Você tem Bernardo Silva, você tem o Sterling, você tem o Mahrez, De Bruyne, Fernandinho. Então, assim, você tem, acho que, um time mais experiente, né? Já o Chelsea, se você pegar os principais jogadores do Chelsea, você já vai ver, por exemplo, o Werner, que acho que é a segunda temporada dele no Chelsea, né, se eu não me engano. uhum. Você vai ter o Pulisic, que esse aí já joga um pouquinho mais tempo, mas assim também é bem novo, né, na Europa. Você tem aquele Bom, que veio o Mount, o Mason Mount, tá, jogadores, entre aspas, você tem um ciclo um pouco mais jovem, né?
Mas acho que Sim. também tem uma mesclinha ali, né? Você tem um Kanté, você tem um Thiago Silva, mas acho que ainda não chega ali no nível do City. Não concordo, mas vamos ver aí se no 1 contra 1 não dá Chelsea, não. Às vezes a gente analisando superficialmente da Manchester City, mas Sim. talvez no 1 a 1 dê Chelsea aí. Ah, não, eu ainda acho que é difícil, cara. Eu, pra ser franco com você, eu acho que me agrada muito mais o time titular, né, do Chelsea do que do City. É que eu sou meu fã do três zagueiros, né? Não é por conta do Crespo, não, que eu sempre fui fã. É verdade, Mas isso é verdade. a gente pode discutir um pouco melhor. Então vamos lá, começar pelo goleiro, né? Que é o goleiro brasileiro Ederson versus o Mendy, que ganhou muito destaque aí nessa temporada. Veio para substituir o Kepa, né? Que o Kepa acabou comendo um banco. E É. quem vence aí essa disputa, Pedro? Cara, bem difícil para mim essa aí, né? Apesar do Ederson ser um goleiro assim excepcional, a gente até fala que não seria injusto também ele ser titular da seleção brasileira. Mas, cara, me agrada muito mesmo a temporada do Mendy. Né? O Mendy que é engraçado, né? Ele é aquele jogador que apareceu já, de certa forma, velho, né? Ele tem Sim, 29 anos, nunca jogou em time grande praticamente, né? Ele veio do Stade de Reims, não sei falar o nome em francês, né? Mas, assim, cara, uma grata contratação, né? Ele até chegou com um valorzinho meio alto, né? 25 milhões de euros, na época, no finalzinho de 2020, e se provou, cara, muito melhor do que o Kepa, né? Que chegou naquele hype absurdo e nunca correspondeu. Eu, eu vou de Mendy, cara, mas é que é complicado. Eu acho que a fase dele é melhor do que a fase do Ederson. eu já não sei, mano. Eu acho que eu vou de Ederson, cara. Não é por ser brasileiro, mas sei lá, eu acho que o Ederson vem numa fase boa há muitos anos, desde que ele chegou no City. Tá no Uhum. Benfica, ele catava bem. Tem melhor saída com os pés também. Não sei, eu acho que o Mendy, cara, como é a primeira temporada assim que ele tá muito bem, não sei, eu ainda vou de Ederson, cara. Apesar de eu reconhecer, né, que nem eu falei, o Mendy tá muito bem, mas tem como não, tem como não. Realmente, na primeira temporada eu tô tentando. É que assim, realmente, acho que se fosse para pegar mais um contexto assim de histórico de carreira, com certeza o Ederson, né? É Aham, que pela temporada do Mendy eu tô tentando focar um pouco mais na Champions League mesmo, né, cara? O aham, Mendy teve números melhores que o Ederson, né? É que aí que tá aquela coisinha, né? O Ederson, de repente, não tem números defensivos tão bons quanto os do Mendy, porque a zaga do City pode ser mais constante, né? Pode ser um pouco mais bem estruturada do que a do Chelsea, né? Daí a gente sabe, pô, às vezes o goleiro levou 90 chutes no gol, defendeu 60. sim, Pô, mas tipo, se levou 90, quer dizer que a zaga não é daquelas, né? O outro goleiro levou só 30. Não porque ele levou 30, quer dizer que a zaga é boa, né? Eu vou falar aqui então só rapidamente, tá? Só para a gente acho que a gente pode discutir um pouco mais, só para ficar aí umas estatísticas pro nosso ouvinte, tá? O Mendy tem uma média de quase 3 defesas por jogo, né? 2,7 contra 1,5 do Ederson. O Mendy em 11 jogos, tá? Os dois jogaram uns 11 jogos. Tem só 3 gols sofridos. O Ederson tem 4 gols sofridos. O Ederson realizou 16 defesas contra 30 do Mendy. E assim, falando de defesa, né? Eu não vou contar aqui lançamentos certos nem nada, porque isso a gente sabe que não é tão relevante assim, tá? E aham. outro ponto aqui, né? O Mendy ele ficou 8 jogos sem tomar gol contra 7 do Ederson. E os diretos só um erro capital direto, né? Que resultou em gol. Então é aquilo, né? O Mendy tem números um pouco melhores do que o do Ederson, mas é como a gente falou, né? É muito por conta aí da defesa do Chelsea, que talvez não é tão consolidada assim como a do City, né? Até porque se encontrou agora no final da temporada, né, que nem a gente tava falando, o Chelsea, então vai muito por essa linha. Sim. Mas então empatou, né, meu Pedro? Empatou, cara, mas vamos lá, desempate, vai. Quem vai perder?
Eu vou ficar com o Ederson. Vamos de Ederson. Lá na frente a gente negocia qualquer coisa. Vai, vamos. É justo, é justo. Então, 1-0. City aí. E o próximo confronto também é um pouquinho difícil, cara. Vamos começar aí pela lateral direita, ou ala direita, depende aí do seu ponto de vista, que vai ser o Walker versus o Azpilicueta. Cara, eu gosto mais do Azpilicueta, cara. Assim, eu sempre gostei do Azpilicueta, né? Ele é um jogador bem constante, o jeito de jogar dele. Eu vou de Azpilicueta. Eu nunca achei nada demais no Walker, cara, pra falar a real. Eu sempre achei, tipo, um lateral ok, sabe? Eu até, assim, como lateral, talvez eu acho que eu prefiro o Walker. Mas, num contexto geral, eu também prefiro o Azpilicueta, que eu acho que nem se falou, ele também é muito regular, o Azpilicueta, dificilmente falha. Ele já jogou de lateral esquerdo, já jogou de zagueiro, então é um jogador muito polivalente. O Walker também eu acho que já chegou a jogar de zagueiro. No Fifinha eu uso ele de zagueiro, mas isso não importa. Já foi até goleiro, né? Já. Mas eu acho que por conta da polivalência e do Azpilicueta, eu acabo ficando com ele. E quando ele é polivalente, ele é melhor que o Walker polivalente. O Walker Sim. como zagueiro já não é tão bom assim quanto o Azpilicueta foi. Sim. Não, eu concordo. Então, acho que é Azpilicueta, né? Azpilicueta, 1-1 aí, confronto começa a ser equilibrado. E vamos de Stones versus Christensen. Cara, esse aí você quer começar? Cara, esse eu tenho um pouco mais de dúvida, hein? Mano, é que assim, o Stones foi muito criticado, né, por muito tempo no Manchester City, mas essa temporada ele vem bem até, né, fez até gols importantes, se eu não me engano, em mata-mata. Ou foi clássico, agora não me vem bem a memória, mas eu lembro de... Na Champions ele ainda não fez gol nessa temporada. Talvez seja um Cup, alguma outra competição. Sim, eu lembro de estar assistindo o jogo que saiu o gol do Stones. Da Premier League eu tô vendo aqui ele tem 4 gols. Talvez seja um da Premier League. Sim, não, até foi um número que foi levantado na transmissão que eu estava assistindo, dos caras falando que ele via sendo bem regular nos últimos jogos, e o que me embasa um pouco, mas é que o Christensen, assim, ele já não é tão jovem assim, mas ainda ele é promissor, né? Ele é um zagueiro bem alto, bem rápido também, então, Arthur, cara... falando nisso, hoje é aniversário dos Stones, cara. Então foi meu critério de desempate aí. Parabéns pro Stones. Mentira. Mentira. Mas eu ia votar no Stones mesmo. Apesar de eu já ter falado do Christensen, acho que na seleção de jogadores que começam com C, que até o pessoal aí, os internautas, pediram para eu tentar escalar jogadores mais modernos, e eu citei ele. Mas mesmo assim eu vou de Stones, cara. Sim, eu acho que eu também, cara. Eu vou de Stones. Tô criticando bastante ele, mas é porque aquilo, eu acho que isso meio que se aplica para os dois, né? Os dois jogadores, cara, tanto o Christensen quanto o Stones, acho que eles sempre foram aqueles jogadores que o pessoal esperava muito, né? Tipo, o pessoal esperava que eles seriam um dos Sim. melhores zagueiros, né? Assim, os dois são muito bons zagueiros, só que eles nunca chegaram naquele patamar extremamente alto. Claro que eles ainda são relativamente novos, né? Eles ainda podem chegar lá um pouco mais de idade. A gente vê muitos jogadores aí que acabam atingindo seu auge lá para os 30 anos, né? Então, assim, ainda tem como para eles. Mas eu acho que muito dessa crítica vem por conta da expectativa muito alta, né, que foi gerada neles. Mas eu acho que meu Sim. voto também é de Stones, tá? Não, faz sentido aí. São carreiras bem parecidas até nesse sentido. O Stones chegou por um valor absurdo, eu lembro, no City. O Stones, você lembra de onde que ele veio? Foi ele que veio do United? Não, né? Não, ele veio do Everton, Foi talvez. do Everton. Eu vi aqui, ele chegou a quase 56 milhões de euros. É isso mesmo. Não, eu lembro, era uma jovem promessa inglesa aí, mas, assim, não virou o que virou, mas é um bom zagueiro até. Um zagueiro. E, cara, vamos para o próximo confronto. A gente vai até ter que explicar esse confronto,
que é Fernandinho versus Thiago Silva. O Fernandinho atualmente não joga de zagueiro com o Guardiola, já jogou por muitos jogos, só que nem a gente falou, o Chelsea joga num 3 zagueiros. O Manchester City joga num 4-3-3, que é aquele esquema clássico que o Guardiola fez voltar ao futebol uns 10 anos atrás. E, cara, como o Thiago Silva é o zagueiro central do Chelsea, nada mais justo do que comparar com o primeiro volante ali do Manchester City. Pode ser o Rodri também, na final a gente não sabe, mas o provável Manchester City escalado aqui tá o Fernandinho. Ah, não, eu acho que vai ser o Fernandinho sim, cara. Eu não tenho muita dúvida não, cara. Eu acho que vai ser o Fernandinho. Até porque tá tendo muito hype em cima disso, né? De que o Fernandinho pode ser o primeiro brasileiro capitão de um time, né? A levantar uma taça de Champions. Acho que vai ser ele sim. Não. Eu também acho, mas só pontuando aqui, por isso que a gente acabou colocando Fernandinho versus Thiago Silva. São dois caras odiados aí, acho que pelos torcedores brasileiros, talvez o Thiago Silva menos. Mas qual que é o seu voto aí, ô Pedro? Cara, eu acho que complicado, né? Se a gente vê tanto o Fernandinho quanto o Thiago Silva, dois jogadores que estão na Europa há muito tempo, né? E o brasileiro odeia por conta de erros em Copa, né? O Fernandinho tá no City desde 2013, né? Ele tá quase 10 anos no Manchester City. Só que aquilo lá, né? São erros que pegaram. Até talvez aquele erro contra a Bélgica seja mais ok, apesar de não ter sido, nossa, foi culpa do Fernandinho que a gente foi eliminado. Não, cara. Sim, o Brasil não jogou mais do que a Bélgica, não foi um erro do Fernandinho que causou, né? Se a gente pensar também que o Brasil não fez praticamente nada no jogo, né? Teve até um susto no Courtois, mas não se empoderou tanto, né? O Thiago Silva, acho que a última Copa do Mundo dele que foi excelente, eu acho que apagou um pouco a imagem, né? O Fernandinho, acho que o brasileiro ainda tem um pouco de raiva. Mas, Sim. enfim, né? Fazer o quê? Você gostaria dos dois no seu Palmeiras, Arthur? No Palmeiras, o Thiago Silva sim. O Fernandinho, talvez, cara, talvez. É que a gente tem bastante nome, né, até pra posição. Felipe Fernandinho Melo, Patrick de Paula, hoje. Danilo. Felipe Melo, Oi, Fernandinho e Felipe Melo? É, Felipe Melo. caramba, É o Pitbull, mano, cachorro louco aqui. caramba. Tá bom, polêmico isso aí. Mas vamos Bom, lá, cara. Thiago Silva e Fernandinho. cara, nada contra o Fernandinho, né? Mas eu acho que. Eu gosto do Fernandinho, mas para mim o Thiago Silva foi por muitos anos um dos melhores zagueiros do mundo. Eu tô contando aqui, nem tô considerando tanto o Fernandinho quanto como um zagueiro, tá, gente? Ele vai ser um pouco ali mais recuado. A gente sabe que esse terceiro zagueiro ele sempre faz aquela função de saída de bola e tudo mais, né? Mas assim, cara, para mim o Thiago Silva é um monstro. É monstro demais. Eu acho que talvez poucos zagueiros jogando hoje, acho que daria para comparar com o Thiago Silva, cara. Talvez Marquinhos, hoje acho que ele é um pouco melhor. O Thiago Silva também já velho. Sérgio Ramos, obviamente. Mas, cara, o Thiago Silva assim, é um cara que tá muitos anos, né? 36 anos, mesma idade do Fernandinho. Mas, cara, o Thiago Silva já tá há anos, né? Há muitos, muitos anos. Desde, cara, época de Milan, PSG, sempre foi esse zagueiraço, né? Então, cara, para mim não tem como não, é Thiago Silva. Eu também vou de Thiago Silva. O Thiago Silva, ele já foi um dos melhores jogadores do mundo, né? Como zagueiro, nessa época de Milan, de PSG, justamente. E ele manteve um bom nível. Obviamente não é o mesmo Thiago Silva, o monstro, né? Que nem ele era chamado. Mas se você for ver para um jogador de 36 anos, ele ainda é um zagueiro excelente, com chances de seleção brasileira, talvez até dispute aí a Copa ano que vem. Sim. Então, normal ele tá sendo apontado aqui como para nós dois como favorito. O Fernandinho é um cara que de fato a torcida brasileira odeia, mas ele é ídolo no City. Guardiola gosta muito dele, fala que o Fernandinho é um cara que joga nas 11 posições se precisar. E eu podia usar o mesmo argumento lá do Aspilicueta, que ele é polivalente, não sei o quê,
Mas, assim, se eu for levar em consideração que o Fernandinho é o primeiro volante ali, vai ser um homem de um pouco mais de marcação e começo de saída de bola, e o Thiago Silva é um terceiro zagueiro que sai menos com a bola, porém a importância dele defensiva é maior, eu acho que são funções, vamos dizer, similares. Então eu escolheria o Thiago Silva. Então, por isso, do meu voto aí, empatando o jogo e ficando no 2-2 Chelsea e City. Isso aí. Esse foi difícil, hein, cara? Não foi tão simples quanto eu esperava, não. Sim, sim. E o próximo, cara, é o Rúben Dias versus o Rudiger, cara. Você tá até pesquisando os números aí para ajudar a gente. Porque antes de começar a gravar, a gente já falou que seria um confronto complicado até. Cara. Mano, eu já adianto meu voto, tá bom? Eu vou falar aqui um pouco mais daqui, depois dos nossos votos, um pouco das estatísticas. Cara, eu vou de Rúben Dias. Tá? O Rúben Dias, acho que principalmente contra o PSG, ele fez dois excelentes demais. Cara, ele é um zagueiro que sempre foi muito bem no Benfica, seleção portuguesa. Cara, ele no City parece que ele evoluiu. Né? Ele não é aquele mesmo Rúben Dias da época do Benfica. Ele evoluiu e hoje ele é um excelente zagueiro, cara. Eu não esperava que ele fosse jogar tão bem. Mas, cara, eu acho que talvez para o Chelsea o Rudiger seja mais importante do que o Rúben Dias para o City. Eu não sei, o Rudiger é outro, né, que já foi muito criticado, mas, cara, eu vejo que, cara, ele tem uma chegada muito forte no ataque, por exemplo, né? A gente viu no segundo jogo, se eu não me engano, contra o Real Madrid. Foi contra o Real Madrid, eu acho, ou foi nas quartas, enfim, ele chegando muito no ataque, né? Inclusive ele deu uma assistência no primeiro gol, no primeiro jogo contra o Real Madrid, naquele 1-1. Uhum. Cara, é difícil, mas eu acho que pela fase você tem seu voto. Aí eu sei que eu falei alguns números dos dois. Solta os números aí, eu vou pensando um pouquinho. Tá. Ó, tô pegando aqui só os números da Champions, então, para ser os dois. Os dois têm 10 jogos, sendo que o Rúben Dias iniciou os 10 e o Rudiger só jogou 9. O Rudiger, ele tem duas presenças na equipe da semana da Champions, o Rúben Dias só tem uma. Também não vou considerar aqui gols e assistências, né, porque acho que isso não seria o diferencial pra gente, quando a gente está falando de um zagueiro. Né, eu vou focar aqui mais na parte defensiva dos dois, tá? A gente tem aqui jogos sem tomar gols. A gente tem 5 do Rúben Dias contra 6 do Rudiger. Os dois, o Rúben Dias tem uma interceptação e meia, 1.3, né, arredondando ali para 1,5 por jogo, contra meia interceptação do Rudiger. Tá? Isso aí acho que é legal. Gente, é um dado que, para mim, eu levo muito em consideração. O Rudiger, cara, nem o Rudiger nem o Rúben Dias praticamente são driblados no jogo, tá? O Rúben Dias é 0,3 dribles por jogo e o Rudiger é 0,1 drible por jogo. O Rudiger tem 3,6 cortes por jogo, dá para arredondar para 4. O Rúben Dias apenas 2. Nenhum dos dois teve erros capitais em gols, tá? Então, ou seja, nenhum dos dois iniciou uma jogada de gol do adversário. O Rudiger não tomou nenhum cartão amarelo nessa Champions, tá? O Rúben Dias tomou um. E o Rúben Dias tem uma média de uma falta por jogo, contra uma falta por jogo do Rudiger também. São números até bem parecidos, né? É, Não foge muito assim um do outro. Tudo bem que quando você pega a média, dificilmente você vai ver uma média muito discrepante. sim. Mas, cara, eu tava mais tendencioso aí, ó, até o Rudiger. Acho que de fato ele deu uma reviravolta aí na carreira dele muito boa. Ele chegou no Chelsea com altas expectativas, não cumpriu e vem se acertando aí nas últimas 2 temporadas, mais ou menos. Mas, cara, é que o Rúben Dias, apesar da idade, ele tem 24 anos contra 28 do Rudiger. Ele é mais estável, né? Ele chegou no City, não teve bons momentos,
Mas ele teve uma recuperação muito rápida e hoje, de fato, ele é titular quase absoluto aí do time. Então eu vou ceder aí esse voto a você. E vamos de 3-2 aí. Até porque é um confronto bem equilibrado. E lá atrás eu também fui de Ederson e você acabou voltando atrás. E eu vou ficar no Rubem Dias também. Ah, muito grato, cara, muito grato. Até, cara, você falou de média, eu tenho aqui no site, eu utilizo o SofaScore, tá bom, gente? Para dar esses números aí para vocês. E, cara, né, a constância do Rubem Dias. O Rubem Dias, aqui ele tem os dados mensais, tá? Uma média, assim, da nota do jogador. Eles pegam todos esses números aí que eu falei, um pouco mais, e dão uma nota para o jogador no jogo, tá? E eles têm aqui uma nota do mês do jogador. O Rubem Dias é 7, 7.4, 7, 7.1, 7.2, 7.2, 7.1, 7.4, 7.2, 7, 7. No mês de maio, já que é o que a gente está hoje, é o único mês que o Rubem Dias tirou abaixo de 7, né, que foi um 6.8. Isso porque teve um Manchester City e Brighton Albion que o City jogou com a menos. Então, assim, a defesa foi bem prejudicada, o Brindon fez 3 gols, e aí, por conta disso, a nota dele deve ter baixado um pouco, tá? O Rudiger, a gente já vê que ele começa lá com 6.9, 6.9, 6.6, e de lá para cá é tudo 7, 7.2 e 7.3, tá? Então, assim, são dois zagueiros que nos últimos meses aí estão até com uma nota bem parecida, tá? Gente, eu acho que hoje o Rubem Dias é um pouco mais estável mesmo. Sim, não, faz sentido, até com a análise aí que a gente trouxe, até nossos palpites. Beleza. E vamos para o próximo confronto, que é Zinchenko versus Chilwell. O Zinchenko a gente colocou aqui como provável, porque ele vem jogando mais jogos na Champions, só que também pode ser o Cancelo, né, que joga tanto na direita quanto na esquerda, mas o Guardiola vem mais usando ele de lateral esquerdo. Mas, que nem eu falei, os prováveis times, Zinchenko versus Chilwell. Aí, E aí, cara, eu Pedro? acho que aí tá bem sossegado, hein? Eu vou de Chio, eu não tenho nem muito o que falar sobre isso, cara. Acho que, primeiro que, assim, pelo Zinchenko ainda não ser do City, né? A gente até viu o jogo de titular do que o Zinchenko, só que, mais recentemente, é ele quem tá jogando mais pelo City, tá? Ele começou a temporada com alguns jogos no banco, ouvindo do banco, nesses jogos mais recentes, inclusive os 2 jogos contra o PSG, o Zinchenko jogou, né? No segundo jogo, inclusive, o Zinchenko jogou o jogo inteiro, né? E o Cancelo passou o jogo inteiro no banco. Cara, já o Tio eu acho que ele é um pouco mais até... Cara, para mim ele é melhor que os dois até, eu acho, hein, cara. Talvez contra o Cancelo dê um pouco mais de briga. Mas, cara, eu acho que ele contra o Chilwell não tem nem como, cara. O Chilwell, ele é... Até lá, vira e mexe, ele é convocado para a seleção inglesa, né? Ele reveza bastante ele com o Luke Shaw, se eu não me engano. Não sei se Sim. tem algum outro, talvez você que acompanha um pouco mais a Inglaterra saiba, Não, não, mas, vai ser mais esses dois mesmo. mas esses dois mesmo, né? Então, cara, eu acho que ele tá em um outro patamar, eu acho, hoje. Eu vou seguir você, o seu voto aí, eu vou de Chilwell também, que nem você falou. O Zinchenko hoje não é um titular absoluto, apesar que eu gosto bastante do Zinchenko, acho que ele chega bem, mas o Chilwell é mais regular, eu acho mais equilibrado, ele defende bem, ataca bem. No Leicester ele fazia já grandes temporadas, inclusive a do título, eu não lembro se ele estava ou se ele chegou aquele pós-título que teve uma reformulação ali, mas ele fazia partidas interessantes pelo Leicester. E ele é outro jogador ali que apareceu na minha seleção moderna com C. E eu acho que eu vou de tio. Você até falou que não sabia mais ou menos quando que o Tio veio para o Chelsea, né? Eu acho que ele ficou assim, ficou até Leicester. Ele chegou só no mês de agosto do ano passado, né? Ele não tem nenhum ano de Chelsea ainda. Não, não, quando ele chegou no Leicester, né? Se você quis dizer se ele participou daquele Leicester campeão, né?
Isso aí, isso Ah, aí. tá. Posso até puxar aqui, eu também não lembro. Porque aqui é até sair, né? Só que ele teve ali um empréstimo de meio ano para o Huddersfield. Não sei se foi nesse meio ano justamente que o Leicester ganhou a Premier League. Vamos ver aí. Mas enfim, enquanto você quiser completar, eu estou pesquisando aqui, tá? Uhum. Não, mas eu acho que é isso, até pelo equilíbrio aí do Tua, eu vou com ele, né? É, beleza, eu também eu acho que Cancelo um pouco mais. Mas é aquilo, né, cara? Como o Cancelo joga meio que em todas as posições, ele joga na lateral direita, na esquerda, pode jogar também como zagueiro, ele joga mais na lateral direita, né? Eu acho Sim. que também, né, apesar de vez em quando ele jogar na esquerda do City. Mas acho que é justo aí o Tio mesmo. Sim, sim. E o Leicester foi campeão justamente na temporada que o Tio foi emprestado. Por isso até da nossa dúvida, mas nessa reformulação do Leicester ele foi uma das peças importantes ali que chegou, que manteve, né? O Leicester, inclusive, nessa temporada quase chegou na Champions, mas você vê que tá sempre brigando lá em cima depois daquele título inédito. Sim, sim. E, cara, o Leicester, que é até muito louco, né, mano? Eu acho que o Leicester é uma história muito, muito da hora, assim, no futebol, né? E, cara, um time que disputou terceira divisão, foi pra segunda, cara, ficou bem na primeira. E aquele time que ganhou nem era um time tão absurdo, né? A gente tem, por exemplo, o Kanté também, eu acho que ele era daquele Leicester, né? Isso, era isso mesmo. A gente tinha, cara, o Mahrez, que hoje também tá no City. É, querendo ou não, vai, acho que até dá para considerar o Chilwell, né? Apesar dele ter sido emprestado, ele também era do Leicester. Sim. Aí que tá, eu não sei se ele não é considerado, né? Porque ele ficou só meio ano emprestado no Huddersfield. Então Ele, pode ser que ele tenha participado de algum joguinho ali na campanha, né? ele chegou em 30, ele saiu do Leicester 30 de junho de 2015 e saiu do Huddersfield 18 de novembro de 2015. Então talvez ali ele tenha, não sei, é que aquilo é meio complicado, né, cara? Não sei se isso aí considera ou não. É muito do regulamento de cada campeonato, né? Sim. Mas Mas, enfim, cara, enfim. eu acho a história do Leicester, assim, de anos pra cá, muito, muito da hora, cara. Né? Acho que é o time que eu mais gosto da Inglaterra. Eu é o United, mas o Leicester eu também acho da hora. Até tenho a camisa do Leicester, tava querendo comprar outra. Eu gosto pra caramba do time. Ô, louco, louco. Mas vamos aí, Pedrão, que a defesa terminou 3-3, hein, cara? Vai ser parada dura aí. E o próximo confronto é Gundogan versus Jorginho. Pra mim, acho que não tem muita discussão aqui não, cara. O que você acha? É, não sei, né? Você já pensou, eu falo Gudogan e você fala Jorginho? Não, eu vou de Gundogan, cara. Eu vou de Gundogan. Não tem como nessa temporada, não. O maluco tá absurdo. Né, Gudogan, cara, ele, principalmente nesse ano, né? Depois que virou o ano aí de 20 para 21, cara, ele começou a meter muito gol, né? Ele é artilheiro do City, se eu não me engano. Até outro dia, pelo menos era, com 16 gols na temporada. Pelo que eu lembro do Uhum. pessoal do TNT Sports falando. É isso mesmo, ele tem 17 agora. Não sei se ele é o artilheiro do City É, ainda. posso checar aqui. Mas para um cara que era volante no Borussia Dortmund, chegou como volante no City e ele, Guardiola foi avançando ele cada vez mais. Tudo bem que ainda ele não joga lá na frente, né? Ele ainda é volante, mas 17 gols é muita coisa. Sim, sim. É, só na Premier League aqui o Gudogan tem 13, né, cara? E o segundo Sim. que mais tem gols é o Sterling com 10. É, só aí, cara, você vê que um volante, tudo bem que hoje ele joga um pouco mais avançado, né? Ter 13 gols na Premier League já é, assim, coisa pra caramba, né? Sim, o E, Bruno Fernandes que mete gol todo jogo aí no United tem 18, não é um número tão longe assim. cara, e na Champions League ele tem 3 também, né? Aí tem aqueles Sim. outros campeonatos aqui que eu vou puxando também. Mas, É, de qualquer forma, assim, a gente já vê que são muitos gols, né, cara? sim, O sim, sim. Jorginho a gente já sabe que aquele meio campo, aquele volante um pouco mais de toque de bola, aquela chegada no ataque. Tanto que ele tem só 7 gols, né? Tudo bem que, assim, ainda assim é um número alto para o jogador da posição dele, mas ainda mais o Chelsea, né, que tem tantos jogadores ofensivos bons, até que 7 gols é um número legal aí para o Jorginho. E isso na Premier League, né? Ele tem acho que um ou dois na Champions.
Mas, assim, cara, eu acho que o Gundogan, a temporada dele é excepcional. Eu gosto muito do Jorginho, cara. Sempre fui muito fã dele. Mas essa temporada eu acho que não tem como não, mano. Não. Essa é absurda, essa temporada do Gundogan. E não tem como ser diferente, cara. Infelizmente. Você acha que Mas, ele tá na seleção dos 11 da FIFA desse ano? putz, difícil, hein, cara? Difícil. Então, não seria absurdo não, cara, eu acho, se ele Não, entrasse. não, é justamente. Eu tô pensando quem é melhor que ele. A gente, na próxima posição, provavelmente vai ter um. Sim, Mas para um outro volante, acho que a gente pode discutir isso quando chegar mais perto, hein? O que você acha? pode. Mas vamos lá, cara. O próximo confronto é o Bernardo Silva, que tá jogando de volante com o Guardiola. Inclusive, no último jogo da Champions, ele jogou na posição. Versus o Kanté, que tá em todo lado do campo. Cara, aí não tem como, né, mano? O Kanté, cara, é um jogadoraço, né? O Kanté joga muita bola. Eu acho que, assim, a mesma coisa que eu falei pro Thiago Silva, eu falo pro Kanté. Acho que são poucos jogadores que são maiores que ele hoje no futebol. Eu acho que ele tá jogando demais mesmo, o Kanté. Sim, ele jogou muito, né? Sim, é um absurdo o que ele tá jogando. O Lampard não queria ele no Chelsea. O Tuchel que recuperou o jogador. E é absurda a mudança aí de Lampard para Tuchel. Mas antes do Lampard chegar, o Kanté já jogava muito no Chelsea, no próprio Leicester, campeão em inglês aí. E também, que nem vai muito da história do Leicester, cara. Era um jogador muito pobre que virou muito rápido, né? Na Sim, cara. carreira. E muito da hora, muito da hora. Muito, muito da hora. E é legal, né, cara? Porque o pessoal fala mesmo que o Kanté, que assim, você sempre, às vezes se você pegasse um pré-jogo, parte lá dos jogadores subindo pro campo, né, que tá todo mundo ali, tipo, mó pegadão, você vê que o Kanté, tipo, tá sempre assim, meio que escondidinho assim do lado, né, tipo, tá meio de boinha assim na dele, ele não fala muito. Tem um vídeo, cara, que eu vi que é muito louco, que foi depois da Copa do Mundo de 2018, isso já com a França campeã, né, que eles já estão lá na França e daí, tipo, tá entrando jogadores no estádio, o narrador apresentando pra torcida, enfim. E, cara, muito, muito legal, porque assim, você vê todos os jogadores entrando, tipo, pulando, gritando, o Pogba, o Mbappé, o Griezmann, e aí, tipo, o Kanté entra assim, mal, tipo, meio que de cabeça baixa, sabe? Todo comportadinho. Mó legal isso aí. Não, é história bem da hora aí do futebol. Sim. Ficou com o nosso quarto voto pro Chelsea. Novamente estamos empatados 4-4, cara. É, até, cara, só para fechar então aí essa do Kanté, né? O Kanté, né, ele já jogou, tipo, Série C, né? Por exemplo, da França. E, enfim, ele já jogou assim, ele veio de muito lá de baixo, né, antes de chegar no Leicester. E lá na França, ele jogou com um jogador que é brasileiro. Né? E ele falou que, tipo, putz, ele sempre gostou muito do Kanté e tal, não sei o quê. E ele conta umas histórias, né? Ia, tipo, pros lugares, ele só tinha um patinete, ele ia de patinete, né, pro treino. Né? Tudo bem que aí era Série C, né? Então, talvez seja até um pouco mais a realidade, assim, dos jogadores. Sim. O jogador, né, o Felipe, ele falou que teve um dia que ele fez uma festa de aniversário, né? Que eles foram para um bar, não sei o quê. E, tipo, o Kanté, ele chegou com uma caixa de chocolate, né? Com uma vergonha, porque ele falou que não sabia o que se dava no aniversário, porque ele nunca era convidado. Eu vi essa resenha aí numa página aí, postou ontem, hoje, enfim, eu achei É, bem da hora também. da hora, cara. O Kanté é sensacional. Não, muito louco, muito louco. E vamos abrir aí com os atacantes, cara. Tô empolgado, não sei o que vai dar, mas vamos ver, vamos ver. Que agora é Mares e Pulisic, cara. Cara, complicado também. Eu acho que são dois bons jogadores, mas pessoalmente, eu sou fã do Mahrez, mano. Eu acho ele excelente jogador. Ele até teve alguns momentos ali no City que ele comeu um banco bem gostoso até.
mas eu acho que já de um tempo para cá ele vem jogando muito bem, cara. Voltou a ser aquele Mahrez da época do Chelsea, da época do Leicester, né? Sim, sim, cara. Eu acho que você falou tudo, mano. Falou tudo. Ele era um jogador importantíssimo naquele Leicester. Ele, o Vardy, o Kazak. E aí, quando ele foi pro City, ele não cumpriu as expectativas. E hoje ele é titular, faz bastante gol até. Ele, inclusive, bateu o pênalti no último jogo aí da Champions. No último ou no penúltimo, enfim. Mas você vê que ele ganhou uma importância dentro do clube. Então eu também vou de Mahrez. O Pulisic ainda é muito novo, eu acho que ele não mostrou muito ainda, então nem tem como votar nele, cara. Então eu também vou de Mahrez e o City abre um 5-4 aí. É, cara. O Mahrez, cara, ó, só vou falar aqui mais de Champions League, tá? Ele meteu 2 gols contra o PSG no jogo de volta. Ele meteu 1 gol contra o PSG no jogo de ida, que foi o jogo lá na França. Isso pela semifinal. Nas quartas de final, ele meteu 1 gol contra um Borussia e deu uma assistência, isso em jogos diferentes também. Então, assim, cara, as últimas participações dele na Champions League estão sendo muito boas. Eu não vou voltar tanto, né? Não vou pegar oitavas, porque aí já está um pouco mais distante, tentando pegar um pouco mais atual. Então, ele tem 4 gols, 2 assistências na Champions. O Pulisic já tem números um pouco mais discretos, né? Apesar dele ter feito aquele gol contra o Real Madrid no primeiro jogo, naquele empate de 1-1. Ele só tem 2 gols e 2 assistências. Mas, assim, o Pulisic ele é outro que nem é 100% titular, né? Se a gente vê aqui o Pulisic na Champions, ele só jogou como titular 4 jogos. E sempre entrou durante o jogo, né? Inclusive, se eu não me engano, no segundo jogo contra o Real, ele entrou também durante o jogo, né? Sim, sim, foi isso mesmo. Então, assim, o Pulisic nem sempre ainda ele é titular, né? O Chelsea ele tem um setor ofensivo, para mim, cara, tem muito jogador bom, né? Tem o Pulisic, tem o Mason Mount, tem o Werner, e aí você tem o Ziyech, você tem o Abraham, você tem o Giroud, que tudo bem é um pouco mais velho, mas está lá. Você tem o Havertz também, que esse talvez é um pouco ali um pouco mais recuado, mas também é um jogador que pode jogar mais para frente. Então, cara, é uma concorrência muito boa e o Pulisic geral, até que se sai bem, né? Sim, sim. Pode ser até o Havertz, né? Nessa final aí, mas acredito que vá de Pulisic mesmo. E vamos lá. Mas acho que se for o Havertz, eu não mudo minha opinião, não, cara. Eu continuo achando o Mahrez melhor também. Também. Ficaria com o City de qualquer jeito aí, essa posição. E vamos de. Qual que é o próximo confronto? Phil Foden contra o Mount, cara. Confronto aí de duas promessas inglesas. E quem vai levar a melhor aí, o Pedro? Também acho difícil, cara. É que aí são 2 promessas mesmo, né, cara? Não sei se os dois são titulares da seleção inglesa, mas os dois eles são praticamente sempre convocados, né? Nessa Sim. seleção inglesa que vem muito forte. Meu irmão já fala até que, inclusive, é a favorita para a Copa do Mundo, pelo menos dele, né? Aqui é Uhum. Brasil, foda-se. Cara, putz, essa aí acho que talvez seja mais equilibrada, né? Sim. Eu já vou abrir meu voto aqui, hein, Pedrão. Eu vou de Jason Mount. Cara, o Phil Foden, ele é bom, mano, ele é bom, só que eu acho que a gente paga muito pau pra ele e critica o Vinícius Júnior, que só corre e não sabe chutar. Pra mim, ele é a mesma coisa. Ele, mano, mano, esse cara chuta muito mal, sério, ele tem muita chance de fazer gol e ele não faz. Assim, ele fez até uns golzinhos pra calar minha boca e tal, mas se você for comparar com a oportunidade de chances que ele criou, mano, ele perde muito gol. Ele perde muito gol. E aí eu fico puto, porque eu gosto do Vinícius Júnior, o pessoal critica, então eu também não vou elogiar o Phil Foden e eu vou de Jason Mount. Eu até vou trazer aqui então alguns números dos dois, tá? Já que também são das posições bem mais complicadas. O primeiro é que o Foden já tem aí mais jogos do que o Mason Mount, né, na Champions. É que assim, é legal também de falar que o Foden, mano, o Guardiola ama ele, sabe? Deve ser tipo o Cuca com o Tietê.
Cara, o Guardiola fala que é esta chave, fala que ele é o melhor meio-campo. Ele já ouvi até a entrevista do Guardiola falando que na posição o Foden é o melhor do mundo na atualidade. Uma linha pro time, pro jogador dele, mas é exagero. Então, realmente, cara, eu acho que o hype em cima dele é muito alto, tá? Mas, enfim, ele tem 12 jogos como titular. Ele tem 12 jogos no total, 11 como titular, contra 10 do Mason Mount, que iniciou apenas 8. O Foden, ele esteve na equipe da semana da Champions 4 vezes, é um número bem alto esse aí, contra apenas uma do Mason Mount. Tem mais gols, ele tem 3 gols contra 2 do Mount. Se eu tô procurando aqui, cara, você falou que ele perde muita chance, os dois tem aí uma média, né, de 3 chances perdidas por jogo. O Mount ele tem uma conversão de gols maior, ou seja, ele precisa chutar menos para marcar gol do que o Phil Foden. É Uhum. 18% de conversão de gol contra 10 ali do Phil Foden. Esse é o número, cara, que acho que assim é o diferencial, né? O Phil Foden, ele tem gols, ele tem ali gols dentro da área, 2 de 20. O que é esse 20, gente? Quer dizer que das 20 tentativas que ele tentou fazer gol de dentro da área, ele só fez 2 gols. E das 10 tentativas que ele teve para fazer gol de fora da área, ele só fez um. Então, assim, a gente vê que ele é um jogador que arrisca muito. Então, ele tem no total 30 finalizações difíceis, daí, contra 11 apenas do Mason Mount, né? Ele tem uma finalização de fora da área, que não converteu 2. Então, até por conta de números um pouco melhores, porque ele é um jogador que arrisca muito mais. E foi o que o Arthur falou, né? Você vai ver ele é só bicuda para fora. Sim. E seria mais assim, mas mesmo assim eu gosto bastante do Phil Foden, mas eu acho que é justo a gente colocar um Mount aí nessa. Aí, pega o do Pablo. O Pablo deve ser melhor que o Phil Foden. Posso pegar, cara, enquanto a gente vai. É que o Pablo também, cara, coitado, ele fica na parada do jogo inteiro, né? Se a bola chega, tem que meter caixa. Sim, mas pode pegar que eu tenho certeza que é melhor. Pablo Cara, seria titular no City. Mentira. isso não tem dúvida, né? Isso aí nem precisa ser comparado com o jogador, né? Você vê, o City não tem centroavante porque, cara, estão esperando o Pablo desabrochar do São Paulo, cara. Mas vamos pro último confronto dos jogadores de linha aí. E tá 5-5, cara. Incrivelmente tá 5-5. A gente não combinou isso. E vai ser o voto de desempate. Tudo bem que depois tem o técnico ainda. Mas que é o De Bruyne versus o Timo Werner. O De Bruyne e o Foden que ficam trocando ali de falso 9 durante o jogo toda hora. Até o Bernardo Silva já fez essa posição. Mas vamos colocar o De Bruyne contra o Werner. Que o Werner, para mim, é o Pablo alemão. E eu vou de De Bruyne, cara. Já vou adiantar aqui meu voto. Ele, inclusive, é um dos candidatos à bola de ouro. Então, não tem como tirar ele, não. Porto, mas tem que decidir se você quer elogiar o Pablo ou não, cara. Se for contra o Phil Foden, eu elogio. Se for contra o De Bruyne, eu critico. Ver os números do Pablo. Cara, isso porque eu peguei do Brasileirão, tá? Que ele fez 30 jogos. Mano, conversão de gols dele é 5%. Caralho, Fábio, aí você me fode, mano. Ó, gols dentro da área, porque ele jogou 30 jogos, são 2 gols de dentro da área com 36 chances. Porra, Pabinho. O Pabinho não me decepcionou dessa vez. Tem uma incrível frequência de 718 minutos para marcar um gol. Muito ruim. Caramba, cara, aí não tem mais. Só voltando aqui pro assunto, não tem como não, cara. É o De Bruyne, o Kanté do Thiago Silva, que são poucos jogadores que dá para comparar, né, na atualidade. O De Sim. Bruyne é um jogadoraço, cara. Ele que é outro que talvez esteja saindo um pouco da posição que o Guardiola tá usando, sem centroavantes de ofício, né, sem atacantes de ofício, melhor dizendo. Cara, o De Bruyne é sensacional, né? Sensacional. Sim. Não tem o que dizer, né, cara? O De Bruyne é muito bom, mano. Lembra que eu falei ali um pouco antes, as médias do Rubem Dias, que era tudo ali 7, 7.2, 7.3? Sim, sim.
Cara, eu vou passar aqui a média do De Bruyne nos últimos jogos, tá? Lembrando que ele teve, nos últimos 12 meses, lembrando que ele teve aí alguns períodos de lesão, tá? Então ele ainda ficou fora por alguns jogos. Ó, ele tem, começando em junho do ano passado, 7,9, 8,5, 7,8, 8, 7,6, 7,7, 7,8, 7,8, 7,4 e 7,4 porque ele ficou quase o mês inteiro machucado, tá, gente? Pelo que eu tô vendo aqui, ele deve ter feito alguns poucos jogos, só que ele voltou no finalzinho do mês. 7,7, 7,6 e no mês de maio, que ele também perdeu aí alguns joguinhos por conta de lesão, 8,1. Então, assim, cara, é uma regularidade mais absurda ainda, né? De Bruyne é sensacional, cara. Não Sim. tem palavras para descrever esse jogador. Não, não. E o Timo Werner deixa a desejar, eu acho que é mais um dos jogadores lá que a gente espera muito, mas por enquanto ele não tá entregando, né, o que tem de expectativa. Então não tem como chegar aos pés aí do De Bruyne, cara. Mas o Timo Werner, cara, eu até acho que é complicado, né, cara? Apesar dele já tá. Eu não lembro se ele chegou essa temporada ou temporada passada no Chelsea. Você lembra? Foi essa, né? Foi essa, ele chegou 30 de junho mesmo, foi essa. Cara, assim, é o primeiro ano dele no Chelsea ainda, né? A gente vê, por exemplo, ele chegou novo, né? Ele tem 25 anos recente, né? Que ele é de março. Cara, ele já mostrou que é muito bom jogador, né? Ele era muito, muito bom, cara, na época do Leipzig. Inclusive, se eu não me engano, ele era titular da seleção da Alemanha. Tudo bem que aquela seleção foi eliminada, né? Só que não foi culpa dele. A gente tem que ser franco que aquela seleção bem bizarra na Copa, mas enfim. E, cara, eu acho que talvez seja aquela primeira temporada de adaptação, sabe? Eu acho que ainda não dá pra ser tão cruel assim com ele ainda, né? Tão Jael cruel com ele ainda. Eu acho que, cara, a gente vê que estão na Europa, né? De repente se adaptar a um time que joga de um jeito totalmente extremamente mais forte do que a Bundesliga. Acho que isso nem se compara. E também, querendo ou não, o Chelsea teve um ano meio turbulento, né, cara? Teve aí dois técnicos no ano, coisa que não é tão comum assim na Inglaterra, né? Um time ter dois técnicos no ano. Então, cara, talvez aí e também a expectativa, né? Talvez ele tenha chegado com uma expectativa muito alta e aí não correspondeu à altura, né? Sim, Mas sim, sim. eu acho que esse exagero seria a palavra certa, mas acho que ele ainda tem aí bastante tempo para melhorar. Inclusive, isso que é engraçado, tá? Eu tô vendo aqui os números dele da Premier League, né, que tem uma amostragem um pouco maior. Cara, ele tem quase 10 assistências na Premier League. É, tá um Então, assim, número bom ela mesmo. tem só 6 gols, mas ele tem 8 assistências. Não Sim. é tão ruim, né? Você vê que ele tem 14 gols diretos pela Premier League. Não é um número tão ruim, claro que não é o ideal, né? Para um jogador do tamanho dele, né? Que foi um jogador bem caro. Mas eu não acho que ele já é um caso perdido, sabe? Muita gente é um pouco radical com esse. Ah, não, caso perdido não. Isso aí com certeza não. É que você vê, tipo, você vai pegar uns caras que são um pouco mais fanáticos na própria Inglaterra, cara. Tipo, eu vi que já tinha torcedor que queria que ele fosse embora, sabe? Essas coisas. Aí eu acho um pouco um exagero. Ah, não, ainda não, é cedo. Mas vamos ver aí o que vai ser do Pablo Alemão. E o último confronto, cara, aí é putaria, né? Guardiola versus Tuchel. Acho que não tem como comparar. O Guardiola ganhou tudo, o Tuchel ainda tá aí na busca pelos seus primeiros títulos de grande relevância. Então acho que não tem muito como comparar, pelo menos pra mim, né? Eu vou de Guardiola fácil. O Tuchel ainda aqui ele é um técnico novo, né? Chegou, fiquei legal até de você ver ele chegando da sua segunda final de Champions League seguida. Não é tão comum a gente ver um treinador chegar duas vezes no final de Champions, por times diferentes, inclusive. Sim. Cara, acho que. Eu, particularmente, achei meio bizarra a PSG.
Acho que até veio um momento meio aleatório, sabe? Eu acho que tipo, já foi com o desenrolar da temporada. Eu não acho que o Pochettino também tem tanto a ver com o PSG, mas enfim. Mas, cara, eu acho que o Tuchel ainda é um grande treinador. Eu acho que ele ainda tem aí muito legal pela. Não tem como com o Pepe, né? Não, não, Pepe de Nizola. Mas não dá, eu acho que o Pro Guardiola. Guardiola. O Guardiola não tem como não. Eu acho que fica 7-5 aí pro City. Mas foi um confronto muito equilibrado. Ali foi nas últimas que o City abriu esses 2 pontos de vantagem. E se a gente tivesse votado no Mendy lá no começo, teria sido só um de vantagem pro City, o que mostra um grande equilíbrio aí entre os times, cara. Sim, sim. Aí é até engraçado, porque tipo, às vezes a gente vai fazer essas comparações no futebol brasileiro, tipo, mesmo que seja numa final, às vezes é muito discrepante, né, um time pro outro. A gente vê que tipo, na Europa já é um cenário em que os dois times que estão na final têm dois elencos bem fortes, né? Uhum. É isso mesmo, é isso mesmo. E que nem a gente tá discutindo lá no comecinho, cara. Eu ainda acho que da City, o Pedro da Chelsea. Os elencos são muito parecidos, então, cara, tá tudo em aberto. Acho que é um confronto muito equilibrado. E aproveitem aí a final, que vai ser um grande jogo. Isso, com certeza, eu acho que vai ser. Acho que o Guardiola não vai ser daqueles técnicos que ficam colocando o time lá atrás em final, estudando o adversário. Vamos ver qual dos dois que o Cristão vai botar para mamar no final do ano. Então é isso Cara, aí, gente. só dando aqui minha palavra final, eu acho muito louco isso, né? Porque o torcedor gosta de puxar umas comparações nada a ver, né? Eu tô no grupo do São Paulo aqui no WhatsApp, daí começou, né? Ô, gente, queria falar, não, mas em 2005, quando o primeiro jogo do Brasileiro também foi contra o Fluminense, hein? E a final do Mundial foi contra um time inglês, e vai ter time inglês de novo, porque, né, uma final inglesa. Então, assim, cara, torcedor é engraçado demais, é engraçado demais Ah, ver não, essas. sempre vai achar as coisas incomuns que aconteceram no ano. E nunca dá certo. Sim, é sempre assim, sempre assim. Que nem foi, puta, acho que foi 2005 que foi o ano da Zica lá, que só teve campeão aleatório e o Palmeiras caiu. Aí acho que foi em 2014. Agora eu não vou lembrar o ano, que teve uns campeões aleatórios aí também. Aí já estavam falando que o Palmeiras ia cair e tava quase caindo mesmo, mas não caiu no final, não. Então Cara, eu acho sempre tem as superstições aí. sempre tem. Acho pior, mano, ainda quem perde tempo pesquisando isso, mano. Ah, os cara tem que dar um gás aí. É isso aí. É isso aí, gente. Falou, bom jogo e fiquem em casa. Isso aí, valeu, gente.